Olá, meus amigos e minhas amigas apostadores. Sejam bem-vindos à terceira aula do curso BETEX. Na primeira aula, lembrando, a gente viu sobre precificação e valor. Na segunda aula, vocês lembram que a gente falou sobre métodos. Foi a primeira parte de métodos, onde a gente ensinou um método de precificação para vocês e deu uma ferramenta que você pode utilizar para otimizar o seu trabalho na precificação. E agora nós vamos para a terceira aula. Vamos lá, Paulo? Vamos lá, Augusto. Pessoal, então, nossa terceira aula, né, ainda é sobre métodos, então por isso que a gente chamou parte 1, aula anterior, e parte 2, essa aula, né? Então, o primeiro método que a gente aprendeu foi o método de 10 jogos, beleza? E esse método a gente chama de método forma. O que é forma, né, nas apostas esportivas ou na análise de jogos? A forma é analisar os últimos resultados, não tem a ver com o desempenho das equipes, mas sim o resultado final do jogo. Então, isso é a forma dos times, tá bom? Esse método é objetivo, exatamente pelo que eu acabei de comentar, né? Não, você descarta ali o desempenho, você não pensa no desempenho dos times, você vai olhar apenas o resultado final do jogo. Aí você pode pensar, e nesse método objetivo, não tem nada de subjetivo dentro dele? Nada que eu possa analisar diferente de outra pessoa? Tem sim, porque esse método consiste num recorte de jogos das duas equipes, né, que o apostador considera relevante. Ou seja, eu posso considerar relevante os últimos 5 jogos. O Augusto pode considerar relevante os últimos 10 jogos. O Joãozinho pode considerar relevante os jogos da temporada inteira. O Manuelzinho pode desconsiderar os jogos amistosos ou jogos de um outro campeonato, só jogos dentro daquele campeonato. Então, a maneira como você vai fazer esse recorte é subjetivo. O que é importante para você? O que é que você vai considerar relevante? Mas o método em si, ele é objetivo, porque você tem que registrar os resultados, tá bom? Você vai esquecer o desempenho e vai olhar para os resultados das equipes, tá bom? Então, um exemplo aqui que a gente traz para você é os últimos 10 jogos das equipes, somente os jogos em casa ou os jogos fora, os confrontos diretos entre as equipes. No nosso método, como a gente vai mostrar para vocês no recorte, a gente vai levar tudo isso em consideração. Os 10 últimos jogos no geral, os 10 últimos jogos em casa, do time mandante, os 10 últimos jogos do time visitante e os confrontos diretos entre essas equipes mais recentes, tá bom? Aqueles muito antigos a gente vai deixar para lá. Essa é uma ideia de recorte. Não quer dizer que vai ser a melhor para você. Você pode fazer o recorte da maneira que você quiser. Passa para a próxima tela aí, Augusto, por favor. Bom, e já chegou a hora, né? Chegou a hora da verdade. A hora de quê? A hora que vamos para a prática. A gente vai abrir o Excel, mostrar para vocês como pode ser feita a análise de um jogo. Chega junto, Augusto, vem mostrar para essa galera como a gente pode utilizar essa planilha de maneira rápida, fácil e mostrando onde tem valor e onde não tem valor em algumas partidas. Então, Paulo, vamos lá. Como o Paulo falou, a gente separou as nossas formas os nossos critérios aqui para o jogo do Internacional e Ceará. Então a gente pegou esse jogo e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai utilizar essa planilha, como que você vai poder utilizar essa planilha, certo? De forma rápida, prática, e depois, da mesma forma que no método 1, né, o método dos 10 jogos, a gente vai encontrar os valores de acordo com as odds que as casas estão oferecendo, certo? Então vamos lá, Paulo. Paulo vai me dar uma força aí. Aqui no método de forma, certo? A gente vai inserir quais informações? As que a gente falou lá. Os últimos 10 jogos da equipe jogando em casa ou fora, não importa. Os últimos 10 jogos. Quantas vezes ela teve vitória, ela ganhou, quantas vezes ela empatou e quantas vezes ela foi derrotada. Tanto para o time da casa quanto para o time de fora, certo? Então vamos colher essas informações aqui. Eu já estou aberto aqui para vocês estão vendo, um site de resultados, né? E a gente vai pegar os resultados daqui dos últimos 10 jogos do Internacional. O Internacional, nos últimos 10 jogos, ele venceu 3 jogos, certo? Empatou 3 jogos e ele perdeu 4, ok? Bacana. Agora a gente vai ver do Ceará, como o Ceará foi nos últimos 10 jogos. Ele venceu 3 jogos também, certo? Então vamos inserir aqui 3 jogos. Ele empatou 3 jogos e também perdeu 4 jogos. Bacana. Depois disso, o que você tem que fazer? De acordo com os critérios que a gente definiu, né? Obviamente pode ser cada critério que você possa definir de acordo com o que você achar mais relevante. Mas aqui nós vamos ver os últimos 10 jogos do time jogando em casa. No caso, o Internacional jogando em casa. E aqui tá fácil. Os últimos 10 jogos do Internacional jogando em casa.
são 4 vitórias, certo? 3 empates e 3 derrotas. Já o Ceará, a gente quer os últimos 10 jogos do Ceará jogando fora de casa, que é o cenário desse jogo, que ele é visitante. Então a gente vai pegar aqui, ó. O Ceará teve 4 vitórias, ele teve 4 empates e apenas 2 derrotas. Depois disso, nós vamos para o terceiro critério que nós definimos. Qual é a forma do confronto direto entre as equipes? Como que elas, quais os resultados que elas tiveram jogando uma contra a outra? E a gente vai usar aqui os últimos 5 jogos, que foi de 2018 a 2021, ok? Vamos lá. O Internacional, ele ganhou 3 jogos, certo? O Ceará ganhou 1 jogo e teve um empate aqui, ok? Feito isso, nós estamos com os nossos dados preenchidos, simples e fácil, certo? Agora nós vamos para a precificação, comparar qual é a nossa cotação justa com as cotações da casa. Basta clicar aqui em precificação e a gente vai ter a nossa análise. Aqui nós já colocamos as cotações previamente para vocês, até para agilizar aqui, e nós vamos comparar agora, certo? O que nós temos aqui? Vocês lembram lá no método 10 jogos, que a gente tinha o time da casa, o empate e o time de fora, no mercado de 1x2. E essas são as cotações que as casas estão oferecendo. De cara, você já percebe que o método está indicando que há valor em apostar no empate ou no Ceará. Nas duas entradas tem valor, certo? E como o Paulo disse na aula anterior, não sei se você lembra, provavelmente deve lembrar, né, que é possível apresentar valor em mais de uma posição. Geralmente é só em uma, mas neste caso está apresentando tanto no empate como no Ceará. Certo, Paulo? Certo sim, Augusto. É interessante para o pessoal perceber também, né? É que a cotação do time da casa, de acordo com esse método, está 1,81, né? E da casa de aposta está 1,65, né? Ele só vai preencher essa parte branca, que é o que está lá na casa de aposta. E aí a odd do método está maior do que o da casa, ou seja, não tem valor, que foi o falado lá na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, você assistiu e não lembra disso, é bom você dar uma revisada lá. Você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, até ficar bem colocado na sua mente, tá bom? Já no empate, tem 3,21 para 3,60, né? Então você tem aí 39 ticks de vantagem sobre a casa, então é uma aposta de valor. E o time de fora, você tem aí uma odd de 3 dentro do seu método e a casa oferecendo 3,25, também uma odd de valor para você. Mas a gente tem outros mercados, né, Augusto? Mostra os outros mercados aí, como foi que ficou para a galera. Isso mesmo. Então vamos ver como ficaram os outros mercados na nossa comparação também. No mercado de dupla chance, ele apresentou valor no fora/empate, que seria o empate ou vitória do Ceará, numa cotação de 2,10. A nossa cotação justa pelo método foi de 1,55. Note que, neste caso, não está apresentando valor nem na entrada casa-empate, que é internacional ou empate, que a cotação é 1,16, que a gente encontrou na casa, mas o método está dando 1,50, então é menor, a gente não faz entrada, não aposta. E também não está apresentando valor na vitória do Inter ou vitória do Ceará, desconsiderando empate, né, no caso da dupla chance. E aí também não faz aposta, porque a cotação da casa, 1,28, está abaixo do que a gente encontrou de valor, 1,45. E para o nosso terceiro método, nós temos o empate nula aposta, o DNB, certo? E aqui está apresentando valor também no Ceará, certo? Lembrando que esse jogo ainda vai acontecer, a gente também está fazendo análise de um jogo previamente, como vocês viram, para poder colocar na prática como que esse modelo seria feito, né? Como você aplicaria ele na prática. Então, a gente faria a aposta de acordo com o nosso método aqui, a gente faria entrada a favor do Ceará. E aí, o mercado que você vai escolher para fazer entrada é de acordo com o seu método de trabalho, como a gente já abordou aqui, beleza? Agora, a gente tem uma coisa interessante. Do lado, a gente deixou para você o método 10 jogos, que é o método da segunda aula, certo? E a gente vai poder simular ele ao mesmo tempo. Não é isso, Paulo? É isso, pessoal. Deixar como dica para vocês, né, que você pode usar os dois métodos para o mesmo jogo. E aí talvez tenha até uma segurança maior de qual mercado apresentaria mais valor, né? Porque você vai juntar o método forma, baseado em resultados, com o método dos 10 jogos, que é um método que o quê?
que ele te dá uma subjetividade, que a sua análise subjetiva sobre os times, de quem é melhor, de quem tem mais potencial, das condições do jogo, né, vai trazer para você uma visão também, né, desse sentido, uma visão que não é só de resultado, é uma visão baseada também em desempenho e nos seus conhecimentos de ver essas equipes jogar, de imaginar como essas equipes podem atuar. Outra coisa bacana desse método dos 10 jogos, né, a gente colocou 10 jogos, mas se você utilizar uma outra numeração, a planilha ela funciona e roda da mesma forma. Então, pense no seguinte, ao invés de usar 10 jogos, eu vou fazer aqui outro exemplo para vocês. Queria que o Augusto preenchesse aí na planilha para a gente ver. Então, a gente tem Internacional e Ceará, beleza? Pensando na fase ruim que os dois times estão, o Internacional aparentemente tem, né, um elenco mais poderoso, um elenco com mais alternativas, mas o Ceará gastou bastante, foi o time do Nordeste que mais investiu para essa temporada. O time não vem dando a liga que o torcedor esperava, o Guto está pressionado, o Inter joga em casa, a força do Inter em casa no campeonato passado foi muito forte. Lembrando que o Ceará fora de casa também foi muito bem, um time talhado ali para jogar no contra-ataque. Então, pesando tudo isso, a gente distribuindo aí no nosso método de 10 jogos, eu vou dar um favoritismo aqui para o Inter de 5 jogos, tá bom? Então, acreditar que o Inter aí vai vencer a metade desses 10 jogos. A gente vai colocar 3 empates. Esses 3 empates eu estou me baseando muito na questão do campeonato. O Campeonato Brasileiro é um campeonato equilibrado, é um campeonato que tem uma ocorrência de empate ali em volta de 28% a 30%, depende da temporada, às vezes um pouquinho menos, mais do que isso também dificilmente acontece, então são 2, 3 partidas ali por rodada que ocorrem empate, eu vou colocar esses 3 empates baseados nisso, e colocar 2 vitórias do Ceará, muito baseado na questão do jogo do Ceará, da pressão, da must-win que o Ceará tem muito forte para essa partida, acredito aí até que o Guto possa cair, caso o Ceará não tenha um bom resultado, então acho que está bem colocado, a gente pode até mexer de uma outra forma, se você acha que é um pouquinho a mais para o Inter, um pouquinho a mais de empate, ou o Ceará tem um pouquinho mais de chances, depende muito de cada um, mas na minha análise eu vou colocar dessa forma. E para você, Augusto, está mais ou menos legal aí essa distribuição ou não? Tá interessante, eu concordo, eu acho que em outro cenário talvez seria um favoritismo maior para o Inter, mas na atual situação não concordo tanto favoritismo mesmo não. A gente vê até o método forma, né, que o Inter não vem tão bem assim, então até isso influencia um pouquinho aqui na nossa análise. O interessante de você que vai utilizar os 2 métodos, né, é fazer a precificação do método de 10 jogos antes de ver a forma, tá bom? Para que você não fique ali envenenado por essa análise. É bom você analisar isso também antes de ver as odds do mercado, tá bom? Pelo preenchimento ali que a gente tem, passa lá para o lado da precificação, Augusto, por favor. Vamos lá. Essas caixinhas que você tem em branco, né, você tem que preencher com a odd da casa. Então, é bom você preencher o método de 10 jogos primeiro, depois preencher o método forma e depois colocar essas odds da casa, para que sua análise ela não fique envenenada, né, já vendo ali quem é o favorito, quem não é, tá bom? Eu acho que dessa forma você precifica melhor, analisa melhor as partidas, é uma maneira fiel de você fazer suas análises pré-jogo. Agora vamos analisar um pouquinho da tabela, né? Augusto, analisa um pouquinho dessa tabela aí para o pessoal, qualquer coisa aí, pode me chamar que eu estou aqui. Vamos beleza? Lá. Então, com base nessa análise dos 10 jogos, e agora a gente já tendo também a forma, o método forma que a gente já inseriu, você vai ter as odds justas dos 2 métodos, entende? Para cada mercado e para cada time. Então a gente tem aqui agora, né, 3,33 para o empate, 5 para o Ceará, e a gente já tem também as odds da casa. Notem que depois de fazer o método forma, certo? A gente mostrou para vocês. A gente fez o método 10 jogos também, certo? E ele está muito, muito parecido, certo? Com o método da forma. Então, assim, é um complemento, como o Paulo disse, é um complemento, né, da sua análise subjetiva para você aliar. E nos 2 métodos está apresentando valor no empate e valor no Ceará, certo? Vamos ver como ficaram os outros mercados, certo? A gente manteve as odds da casa conforme a gente já tinha inserido, tá? Olha, o dupla chance também apresentou valor no empate ou Ceará, né? O dupla chance para o Ceará, com a cotação justa de 2, mas a casa está pagando 2,10. E no empate, a nula aposta não apresentou valor, certo? Não apresentou valor nem no DNB para o Inter e nem no DNB para o Ceará. A cotação justa era 3,50 e olha que interessante, a casa está pagando exatamente 3,50.
e o modelo não identificou valor por conta disso, certo? Você pode estar olhando, nossa, mas bateu exatamente. Sim, dependendo da sua análise, né? Dependendo dos pontos que você colocar, você está alinhando a subjetividade com a objetividade. Os dados qualitativos, que é o seu conhecimento, com os dados quantitativos, que são os números, a forma das equipes. E muitas vezes você vai realmente encontrar algo próximo do valor, dependendo da sua análise. E nesse caso, que interessante foi que a gente realmente achou uma cotação exatamente em cima. E, portanto, não apresentou valor. O que você sugere nesse caso, Paulo? Bom, algumas curiosidades aí para o pessoal, né? E para ajudar nessas análises. A linha agora, né, está no 0,75, né? Menos 0,75 aí a favor da equipe do Inter, né, que é a mandante, mais 0,75 a favor da equipe do Ceará, que é o visitante. Então, vendo essa linha de jogo, vendo que a gente apresentou valor aí no fora o empate, no fora, no dupla chance fora, né, talvez uma aposta interessante para você fosse mais 0,75 Ceará, se você é um pouquinho conservador. Se você é um pouquinho mais ousado, né, uma dupla chance, né, pegar uma linha mais esticada, vamos dizer assim, a favor do underdog, né, com uma cotação maior. Então, pensando sobre isso, nessa análise, né, o mercado está te dizendo, o método está te dizendo que o valor está do lado do Ceará. Então, alguma aposta aí no handicap positivo do Ceará teria valor. Mas vamos mexer um pouquinho com isso, Augusto. Volta para lá, para a nossa análise, né, e vamos pensar no seguinte. Cara, eu acho que não, né? O cara que está assistindo essa aula aqui pode dizer, o Inter é muito favorito em casa, né? Então, eu vou colocar 6 agora para o Inter, tá bom? 3 empates e 1 vitória para o Ceará, tá bom? Vou colocar apenas 1 vitória para o Ceará está muito mal, não gosto do Ceará, o time do Inter eu acho que é muito melhor, a força do mando de campo, uma hora essa coisa vai virar. Então, sua análise foi dessa forma. Aí vamos ver como é que fica a precificação, né? A gente mudou aí alguns dados, vamos ver como é que fica lá. Vamos. Bom, então vocês podem perceber, ó, que o empate continua apresentando valor, né? Nos dois casos, nos dois métodos. O time de fora só apresenta valor em um método, tá bom? Uhum. Quando a gente parte para o dupla chance, o dupla chance ele já apresenta valor no método dos 10 jogos para o time da casa com empate. Mas perceba as ticks, né? Você tem, ó, método de 10 jogos, 11 ticks. 11 ticks não. 1.11 a odd. Isso. E a odd da casa, 1.16. São 5 ticks aí de diferença. Beleza? Quando você vai para o fora ou empate, o método forma é quem está apresentando, né, aí o valor no time de fora. Ó. E é 1,55 contra 2,10. São muitos ticks de diferença. Mas se você está achando valor em um método de um lado e valor em outro método do outro, talvez seja um jogo para você ficar um pouquinho de olho, né, e evitar esse tipo de aposta, tá bom? Mas vamos olhar o DNB, como é que ficou. Olha o DNB da mesma forma, um método dando valor para o time da casa, o outro método dando valor para o time de fora. Eu me sinto confortável fazendo uma aposta a favor do Ceará dessa forma? Não. Me sinto confortável fazendo uma aposta a favor do Internacional? Também não. Então, quando você tem 2 métodos que você está utilizando, que você acredita que eles dão certo, né, e você vai planilhar tudo isso para ver se realmente vai funcionar para você, né, porque se não estiver funcionando, não é a planilha que está errada. Talvez a maneira que você esteja analisando, que você tem que fazer alguns ajustes, tá bom? O recorte que você está fazendo de jogos talvez não seja o melhor. E assim com todo mundo. Começou comigo dessa forma, fui tentar uma coisa, não funcionou, tentei outra coisa, não funcionou, até chegar no método que eu tenho atualmente. Acredito que com o Augusto foi da mesma forma. Então, se você está vendo valor em lados diferentes, com métodos diferentes, talvez seja um indício aí para que você fique fora, né, do mercado e não faça nenhum tipo de besteira. Não sei se o Augusto quer colocar mais alguma coisa, porque a gente já está chegando no final da nossa aula. Exatamente, pessoal. E essa planilha, o mais interessante é que você vai poder usar, pegar as cotações da casa, colocar aqui, e a início você vai querer testar, fazer, você ainda não tem um método como o Paulo já e eu já temos algo mais definido, você ainda não tem, e você fala, cara, ainda não sei dar a nota para os times, então teste, faça os testes, faça tudo que o Paulo falou aí, para você ir entendendo e achando a melhor forma para você, e aí com o tempo você vai conseguir afinar isso e vai estar fazendo uma precificação muito boa e encontrando mais EV, que é o que o objetivo desse curso aí é te ajudar nisso.
fora que você vai ter uma praticidade e simplicidade de usar essa ferramenta que a gente está disponibilizando para vocês. Bacana? Muito legal, pessoal. A gente se despede aí da nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, né? Falem do que vocês acharam para a gente. Pode procurar a gente aí nas redes sociais. Podem marcar também a gente nas redes sociais. Aqui mesmo na plataforma de vendas tem um espaço ali para comentários, para dúvidas. Vocês podem mandar lá que a gente vai estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem ideias de outros materiais que vocês acham necessários, né? De outro tipo de planilha, de outro tipo de precificação, precificação de outros mercados, tudo que vocês acharem necessários, a gente está aqui aberto às sugestões para trazer o melhor material possível para vocês, para facilitar, otimizar o teu tempo e qualificar as tuas análises. Beleza? Fechou, Augusto? É isso aí. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez e até mais.